Semana a internet foi tomada por um debate. Yanni ou Laurel? Se você não tem ideia do que se trata, calma que a gente vai explicar. A confusão toda é por causa de uma gravação em que muitas pessoas ouvem a voz dizer Yanni e muitas outras escutam Laurel. Escute com atenção. Laurel. Tadeu, você escutou o quê? Yanni. Eu escutei Yanni também. Mas eu passei a semana inteira escutando Laurel. Como é que pode isso? É o mesmo som e você de casa ouviu o quê? Laurel. Isso é que é o louco, porque é o mesmo som, como é que pode cada pessoa ouvir de um jeito? Acontece que a ciência vai explicar justamente isso. Por que o som é ouvido de duas maneiras tão diferentes? O psiquiatra Daniel Barros vai explicar pra gente o que está acontecendo. Doutor Daniel, diga lá. Quando pega esse som sozinho, isolado, sem contexto, fora de uma frase, o cérebro fica meio perdido. É como uma ilusão, naquelas ilusões de ótica. Gente, é a mesma história daquele vestido preto com azul ou branco com dourado. As pessoas viam uma coisa, outras pessoas viam outra coisa. Que eu até vesti aqui no Fantástico, lembra? Eu via preto com azul. Pois é. E você via o quê? Eu via branco com dourado. Se você via preto e azul, eu via branco com dourado. É que nem ilusão de ótica, só que os ouvidos é que se iludem. Um exemplo famoso também, que é o do 13 ou B. Se você coloca no meio de um monte de letras, você vai ver aquele estímulo como um B. Se você coloca ele no meio de um monte de números, você vai ver aquele estímulo como um 13. A polêmica de Laurel ou Yanni começou quando a Katie, uma estudante americana de 15 anos, postou na internet. I was doing a vocabulary assignment. I was to spell. Eu estava pesquisando palavras para o dever de casa. Da primeira vez eu ouvi Yanni e achei estranho porque não era a que eu queria. Perguntei para as minhas amigas que palavra era aquela e elas disseram: "Você tá zoando? A gente ouve Laurel." Foi o suficiente para viralizar mundo afora. Vários sites fizeram enquetes para saber o que a galera estava ouvindo. A maioria ouviu Laurel. A gente foi às ruas para saber. Laurel. Yanni. Laurel. Com certeza. Laurel. Mas afinal, o que está sendo dito aqui? Com a palavra, o dono da voz. Eu gravei isso tem mais de 10 anos e me esqueci totalmente do assunto. Foram mais de 36 mil palavras. Até que um dia acordei e meu telefone não parava de tocar. All of a sudden, kaboom. Jay é ator com formação em ópera. Foi por conta do timbre de voz e da pronúncia clara que ele foi chamado para ser a voz de tantas palavras. Inclusive, Laurel. para não restar nenhuma dúvida. Laurel. Mas e o Yanni? Como é que fica? A explicação é simples. É o ouvido que vai perdendo células nervosas, que vai diminuindo a capacidade de ouvir, primeiro, os tons muito agudos. A partir da maturidade, né, a gente começa a não perceber sons muito agudos, coisa que uma criança percebe. Ou seja, se você escutou Yanni, isso só quer dizer que você consegue ouvir sons mais agudos do que quem ouviu Laurel. Vocês sabiam que existem sons em frequências que só os mais jovens conseguem ouvir? Então prestem atenção nesse teste básico de audiometria que a gente vai fazer agora. Chama todo mundo, hein? Os mais velhos, os mais jovens, junta todo mundo pra gente fazer o teste. Olha, mas tem que fazer silêncio. A primeira frequência é de 8.000 Hz. Escutou? Quem não tem escuta. Problema de audição, ouve esse. Eu ouvi. Esse apito. É. Mas se a gente aumentar a frequência para 12.000 Hz agora? Também. Escutei, né? Pessoas acima de 50 anos provavelmente não conseguiram escutar. Essa foi fácil pra mim, mas agora vamos subir um pouquinho mais. 15.000 Hz. Ó, quem passou dos 40, em tese, deve ter tido dificuldade, mas eu tenho 42 e ouvi. A gente passou faz pouco tempo, eu tenho 43. Eu vi um apitinho bem de leve. Mas vamos subir um pouco mais? 16.000 Hz. Em geral, só jovens com menos de 30 anos captam esse som. Eu também não ouvi nada e vamos subir mais um pouquinho. 19.000 Hz, então. Vamos ver. Gente, eu juro que tem um apito tocando, mas é só para os muito jovens. Não, pra gente não deu, não. O pessoal que passou dos 20 não deve ter escutado isso. Não é que está ficando surdo. Está perdendo progressivamente a capacidade de ouvir tons muito altos, muito agudos. Mas isso é normal. Os testes são interessantes, mas eles só avaliam
as frequências. Isso você ouviu, né? Esse teste foi só para divertir. Se você tiver com dúvidas na sua audição, procure um médico. E você, ouve o quê? Vai lá no nosso site, faça o teste e vote. Daqui a pouquinho a gente vai ver o que a maioria respondeu. E afinal, você ouviu Yanni ou Laurel? O pessoal tá votando na nossa enquete e por enquanto tá dando Yanni. Esses balãozinhos verdes com a letra Y representam quem escutou Yanni. Já os balãozinhos vermelhos com a letra L indicam quem ouviu Laurel. Ainda dá tempo de participar, corre lá pro site. Que a Larissa e o Ítalo também sejam muito felizes. E olha só, vamos lá, Yanni ou Laurel? Chegou a hora do resultado da nossa pesquisa interativa. Qual nome colou nos ouvidos do pessoal que votou? O resultado foi apertado, mas ganhou, olha lá, Yanni, com 55% dos votos. A gente vai agora para um intervalo rápido e daqui a pouco a gente volta porque tem estreia no Show da Vida.